Oi, gente, estou aqui com o Eduardo Shimahara. Ele é paulistano, foi para Cape Town há 5 anos, tem uma filha de 9 anos, um filhinho de 10 meses e está aqui para contar um pouco para a gente como foi essa mudança aí de vida, saindo de São Paulo e vindo para Cape Town. E aí, Isso Eduardo, aí. tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Vem cá, me conta um pouco como estava a sua vida antes de ir para Cape Town, para a África do Sul. Tava incrível. Tava vivendo uma vida maravilhosa. Eu acho que você tomar decisões de mudança quando os tempos estão difíceis é bem mais fácil. Eu tinha um super emprego, era executivo de um grande grupo de educação no Brasil, de um dos maiores grupos de educação no Brasil. Tinha uma liberdade em termos de agenda incrível, flexível, trabalhava entre amigos. Adorava a minha segunda-feira, acho que esse é um sintoma super importante, né? Enfim, E e antes de difícil, mudar para... difícil. Difícil, difícil, exatamente. Aliás, isso é um sintoma e um gatilho. Se você não gosta da sua segunda-feira, tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Então, tava super bem. Antes de mudar, tava super bem. Pois é, se a musiquinha do Fantástico não tá te pegando bem, você tá entrando em depressão lá no final do domingo, vamos mudar. Isso é muito sério, isso é muito sério. Parece uma piada, mas eu acho que isso é uma coisa para se pensar, de verdade. Com certeza. E me conta, por que que você decidiu morar fora tanto nesse cenário tão incrível da sua vida? Então, eu já tinha morado fora em algumas oportunidades. Eu passei 2 anos na França, trabalhando numa multinacional francesa. Passei praticamente um ano nos Estados Unidos, na costa oeste. E o gatilho dessa última mudança, que eu acho que foi a maior em termos de tempo, foi a esposa. Ela é bióloga marinha. E para ela o Brasil não estava legal, né? Então, ela, enquanto bióloga marinha, achava que o Brasil não tinha muita oportunidade na área ambiental, enfim, achava que o Brasil não levava isso muito a sério e tal, e ela já conhecia Cape Town. Eu nunca tinha colocado os pés em continente africano, e há 5 anos atrás ela chegou para mim e falou, olha, tô a fim de mudar para Cape Town, né? E eu falei, bom, olhei para trás, pensei, respirei fundo e falei, então vamos, né? E me vi já com as malas de mudança chegando num continente que eu nunca tinha pisado, numa cidade que não estava no meu radar. Então foi literalmente assim, quando a gente fala de salto no vácuo, eu acho que eu consigo imaginar poucas coisas que sejam tão quanto salto no vácuo quanto isso, sabe? Não, e vocês têm uma filha que agora tá com Uhum, 9, mas vocês uhum. levaram ela para ir com 4 anos, né? E Isso como é que mesmo. foi essa decisão de levá-la? Ela estava na escola, vocês falaram, não, vamos arranjar alguma coisa por lá. O seu emprego em si, você já tinha alguma coisa na África ou não? Incrível, assim, as perguntas. Primeiro que a primeira língua da minha filha é inglês, ela passou muito tempo nos Estados Unidos, ela passou da vida dela, antes de vir para cá, ela passou um ano aqui só, né? Um ano no Brasil, na verdade. Então, quando a gente mudou, para ela foi uma transição relativamente fácil. A gente buscou, primeiramente, uma escola que tinha uma linha pedagógica parecida com o que ela tinha nos Estados Unidos. Então, eu acho que de todos nós, a adaptação mais fácil, sem dúvida, foi a dela. E depois você me perguntou mais alguma coisa, desculpa. Se você já foi com um Viajei. emprego. Legal. Então, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Não. Não vim com literalmente nada. Acho que muita gente tenta. Eu acho que assim, essa coisa de você, na minha minúscula ignorância, mas assim, essa coisa de você projetar uma história antes de mudar, eu conheço raríssimos casos. Assim, isso é 1 em 1 milhão. É aquele cara que foi transferido, porque assim, se você parar para pensar, do lado de cá, eu estou falando de Cape Town, estou falando da minha casa. Imagina que eu fosse alguém buscando pessoas para trabalhar comigo, né? Eu vou buscar primeiro quem está aqui, enfim. Então eu acho que essa história das pessoas quererem primeiro a segurança para depois dar o salto, eu acho uma história meio irreal. É uma história meio idealista demais, que na minha forma de enxergar ela não acontece, né? Então muita gente acha que não, eu mudo sim, mas eu tenho que ter meu emprego lá, eu tenho que ter tudo lá, não sei o que, depois eu salto. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Então, quando eu vim para cá, não tinha nada, absolutamente nada. E quando você falou assim, eu vou, qual foi o primeiro passo que vocês deram para poder ir? Bom, acho que o passo mais difícil era o meu,
estava super envolvido com esse grupo de educação, como eu falei para você, com super emprego, super salário, super condições. Então foi começar uma conversa com o presidente do grupo e falar, olha, está acontecendo isso na minha vida, esse é o momento. Eles foram super receptivos, assim, no sentido de, cara, se é isso mesmo que você quer fazer, a gente vai te apoiar o máximo possível. Então esse foi o primeiro passo, né? O segundo passo foi um passo até engraçado, assim, porque aí você tem que se livrar das coisas que você tem. Então, assim, a gente não deixou nada para trás. A gente não deixou o carro, a casa, a gente não deixou nada para trás, né? O que a gente tinha foi vendido. Então, foi literalmente virar uma página. Não foi uma coisa de, não, vamos ver, experimentar, sabe? Então, acho que o primeiro passo foi a decisão do trabalho, de sair do trabalho. O segundo passo foi a etapa mais burocrática, de vender as coisas, etc. E o terceiro passo, para mim, especificamente, foi olhar para a África do Sul com outros olhos, começar a fazer muita pesquisa em Google, etc. E falar, bom, eu vou chegar lá, mas eu vou fazer o que lá? E esse fazer o que não foi procurar um emprego, não foi procurar uma empresa, foi... Eu pensei assim, bom, eu vou me aliar de alguma forma, procurei um mestrado para fazer. E aí essa foi uma conexão que, de certa forma, foi meu campo de pouso aqui, né? Foi, então, pousar na África do Sul, com um mestrado para fazer, e começar minhas conexões a partir dali. Então, acho que foi nessa ordem que eu segui. E a gente sabe toda a dificuldade que os Estados Unidos têm de receber as pessoas. E aí na África do Sul, o mestrado foi o que te facilitou? Como é que foi o seu visto? Você foi por alguma agência? Conta um pouco disso aí. Legal, não, acho que está fazendo perguntas incríveis, assim, que muita gente acha que você cai no mundo e pronto, né, e está tudo resolvido, e não é bem por aí. Então, enfim, as questões de visto na África do Sul mudaram radicalmente depois de 2014, e tem uma série de fatores para isso, a gente veio antes, por sorte. O mestrado te dá um visto pelo tempo de mestrado. Existem, infelizmente, desde que eu estou aqui, assim, sempre pinto um e-mail na minha caixa e você percebe uma certa malandragem no e-mail. O que é malandragem, né? Então, o pessoal pergunta assim, mas se eu tirar o visto de estudante e depois trancar a matrícula, né, eu continuo com o visto? Enfim. Não. Né? Na África do Sul, para tirar um visto de estudante, por exemplo, no meu caso, no caso de um mestrado, você tem no máximo 4 anos para fazer o mestrado. Você tem uma série de condições que você tem que preencher, então você tem que, por exemplo, pagar o mestrado à vista, você tem que quitar o mestrado à vista, você tem que pagar todo o seu convênio médico à vista, antes de vir. Então você vai fazer um investimento. Né? Você lembra de quanto é mais ou menos, aliás, ou quanto está hoje esse investimento? Então, o mestrado que eu fiz, aproximadamente, eu diria que $4.000 por ano. Tá? 3, 4 mil, não é caro, se você for comparar com o Brasil, Europa, assim, $4.000 por ano. E aí o convênio depende do tamanho da sua família, mais ou menos por aí também, sei lá, $2.000 por ano, aproximadamente. Isso a sua família, pessoa, por pessoa. Legal. Por pessoa, depende do nível de convênio que você tem. Acho que a cabeça das pessoas aqui na África do Sul com relação ao convênio médico é diferente do Brasil, né? Minha visão hoje de Brasil é um pouco mais assistencialista, ou seja, eu estou com uma dor na unha, vou no médico, não sei o quê, enfim, aqui é muito mais seguro-saúde, né? Você teve um acidente, você precisa do hospital, o convênio vai te cobrir. Então tem umas coisas diferentes, mas eu acho que é mais ou menos dessa ordem. Mestrado $4.000 por ano, um convênio $2.000 por ano, e a desvantagem é que você vai bancar a sua vista. Né? Então, assim, se você quiser trancar a matrícula depois, tranque, mas você já pagou, entendeu? Então, por que trancar, né? Vem a pergunta. Com certeza. E dentro desse seu processo aí antes, você hoje já tem você ainda faz o mestrado ou não, e você tem os benefícios de estar morando aí, você pensa em aplicar para uma cidadania, isso é possível? Legal. Não, eu terminei o mestrado, eu estou agora trabalhando numa proposta de doutorado, tanto o mestrado como o doutorado aqui, o meu foco é pesquisa em ação, ou seja, não é uma coisa puramente teórica, e é uma metodologia que eu descobri na África do Sul, que por exemplo, se chama Participatory Action Research, onde não é você escrever sobre um tema, é você fazer um projeto, de fato,
realizar alguma coisa e escrever sobre aquilo que você está realizando, né? Que é bem diferente do que você puramente academicamente fazer um artigo, escrever uma lista de recomendações no final, etc. Então, eu estou trabalhando agora uma proposta de doutorado exatamente dessa forma. Terminei meu mestrado. Não me vejo aplicando para a cidadania sul-africana. É um processo super longo. Só que a gente já aplicou aqui para residência permanente. Significa que você tem um visto de permanência. Você pode ficar no país. Então, e é um processo longo também, que demora, etc. E tem uma série de condições a serem preenchidas também, né? Então é um pouco isso que a gente está fazendo. E Eduardo, me conta um pouquinho. Você falou, vou para a África do Sul, chegou, estava fazendo seu mestrado. Quais foram as suas principais dificuldades? Muita gente fala em relação ao filho, mas eu vi que a sua filha foi a que mais se adaptou ao processo. Então conta pra gente como foram essas... Você teve algum tipo de dificuldade que você possa ressaltar? Eu acho que assim, você chegar... Primeiro, assim, incrível você estar me perguntando isso. Eu acho que muita gente que se larga no mundo gosta de contar o glamour, né? Gosta de mostrar as fotos, Instagram, não sei o que, olha eu aqui não sei aonde e tal. Agora ninguém pensa nesse lado. Todo mundo acha que todo mundo que está viajando fora é o cara que se deu super bem, que não tem nenhum perrengue, que é o cara que, assim, nossa, ele está fazendo uma coisa que eu jamais faria. Parece que você tem uma plantação, né? Uma árvore assim que você vai colhendo dinheiro. Todo mundo tem isso aí, né? Enfim. É muito legal você estar fazendo essas perguntas. Ninguém me pergunta isso. Eu acho que, com relação aos perrengues, assim, o primeiro mês, para ser muito franca, o primeiro mês aqui foi uma burocracia tão grande que eu pensei em voltar. Eu sinceramente falei, nossa, eu não sei, né? Quando um monte de pequenas coisas dá errado ao mesmo tempo, sabe? Então, vou dar um exemplo bobo aqui, pode parecer bobo, mas que na época era chato. A gente foi buscar casa para alugar, né? Então, quando você vai alugar casa, você é um estrangeiro, e aí o dono da casa fala assim, legal, me dá o número da sua conta do banco sul-africano para eu saber quem você é, se você consegue me pagar. E você não tem uma conta no banco sul-africano, certo? Aí você fala, tá bom, me dá um tempo que eu vou abrir a conta no banco sul-africano. Aí você chega no banco sul-africano e fala, olha, eu quero abrir uma conta. Daí o banco sul-africano fala assim, legal, me dá o endereço da tua casa. Aí você não tem a casa. Então pronto, você entrou num loop que não sai. Aí Meu fala, Deus. opa, peraí. Aquela história do biscoito lá, vende porque é mais fresco, enfim. E não sai. Você fala, e agora? Como é que sai? Então você se envolve com advogado, você se envolve com a sua universidade, você se envolve com gente dando conselho, você se envolve com uma universidade dando um aval, por exemplo. A universidade chega para você, escreve uma carta, falando, esse cara está matriculado com a gente, ele pagou o curso à vista, não sei o que lá, tal. Que é um endosso, o cara está te endossando, entendeu? E aí com essa carta você vai no banco, consegue abrir uma conta e você consegue alugar uma casa. Enfim, então isso são pequenos perrengues. E tem o outro perrengue também, que enquanto você está lá estudando e fazendo o teu mestrado, etc., é só grana que está saindo, certo? Não tem grana entrando. Então você tem um certo fôlego em que você tem que, ao mesmo tempo que você vai construindo relações, etc., você investiu já no seu mestrado. Então acho que os perrengues partem dessa história de fôlego inicial, né? De você ter um certo conforto para viver minimamente, entre aspas, para suportar esse pouso, né? Quando você pousa num lugar novo para começar a reconstruir as coisas do zero. Então acho que os perrengues estão ligados um pouco a isso. E a gente falando dessa parte de perrengue, eu já vou te perguntar então em relação aos gastos. A África do Sul é um país caro? Então vamos lá. A África do Sul era, quando a gente chegou, um país que custava 25% do que custava a nossa vida em São Paulo, com uma qualidade de vida 3 vezes superior. Era. Tá? O mundo descobriu Cape Town, principalmente. Cape Town, desde 2014, virou um puta hit mundial. Enfim, todo mundo quer vir para cá. Muito europeu investindo em propriedade para colocar no Airbnb, por exemplo. Quem tem Airbnb aqui na cidade tem um Airbnb lotado por 365 dias por ano, se quiser. Recentemente saiu um artigo aqui de falta de moradia para quem quer morar a longo prazo em Cape Town. Porque os contratos, eles funcionam entre março e novembro. Depois o cara te bota para fora e aproveita o verão dele no Airbnb, enfim. Então tem uma série de problemas. Então a cidade era muito barata, ela ainda é mais barata, e assim, vou te dar alguns exemplos reais.
A escola da minha filha é a segunda melhor escola do país, é uma super escola, incrível, uma área verde, tem uma sala de aula dentro da floresta, assim, é uma linha pedagógica incrível, é linda, linda, linda escola, é uma escola, assim, digo para você, de primeiro mundo, acho que a África do Sul tem o primeiro mundo e o quinto mundo junto. Qual o nome da escola? Se você puder falar para gente. Waldorf Constantia, uma escola Waldorf do bairro de Constantia. A mensalidade dela, ela está indo para a quarta série. Ela paga, deixa eu transferir em reais, ela paga aproximadamente R$ 700, tá? Minha irmã tem 2 filhos gêmeos, ela paga quase R$ 2.100 para cada um deles. No Então, Brasil, ou né? seja, Brasil, né? Então, isso é um exemplo. Se você for num restaurante aqui, excelente, esse é um restaurante excelente para você comer, entrada, prato principal, sobremesa, 10% de gorjeta, tomar um vinho, que a África do Sul produz um monte. Você vai gastar por pessoa talvez R$ 70, R$ 75, Aqui a gente não tem, R$ 80. não tem muito isso aí, não. São poucos os restaurantes. Eu sei, eu sei. Acho que é um pouco isso, assim, aluguel de uma casa boa, você vai gastar talvez 12 mil, 15 mil rands, dividido por 4, 3 mil e poucos reais de uma casa, 2 quartos, suíte, etc., num bairro bacana. Nossa, Isso, tá bem legal. bem mais barato, né? Ainda então é mais barato. Isso você está falando de hoje, né? E ainda era mais barato. E era mais barato, né? E era mais barato. Era muito mais barato, sem dúvida. Uhum. Caramba, realmente é uma mudança assim para uma qualidade talvez de vida, né, que você consiga ter bem melhor. Mas vamos lá, me conta sobre seu emprego. Você hoje está empregado? Não está? Conta pra gente, assim, eu sei um pouco, mas eu queria que você contasse para os outros onde você está trabalhando. Eu não tenho, e como então foi isso? eu acabei criando um modelo para mim especificamente que funciona. Eu tenho vários empregos, né? Eu não gosto muito de usar a palavra emprego, assim. Eu virei um empreendedor, então assim, hoje eu dou aula aqui na África do Sul, exatamente por conta do tema do mestrado que eu estudei, que tem a ver muito com essa coisa de alimentação, o que a gente vai comer no futuro, qual é o impacto da sua alimentação em termos de mundo, em termos de sustentabilidade, etc. Foi isso que eu estudei no mestrado. E isso escancarou portas para mim, assim, em várias partes do mundo, né? Então, dou aula anualmente hoje na Suécia, na Espanha, na Índia, eu coordeno um workshop na Índia, aqui na África do Sul. Volta e meia surgem convites, vem aqui fazer uma masterclass para gente, etc. Então eu rodo, parte da minha renda vem dessas aulas. Uma outra parte da renda vem de imersões que eu comecei a criar aqui, com escolas brasileiras. Então, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV de Curitiba, por exemplo, já veio para cá num programa que eu desenhei para eles, e estão vindo de novo esse ano. Estou nesse momento trabalhando com uma consultoria grande em São Paulo. O CEO acabou de sair daqui de Cape Town, ele veio para cá especificamente para construir uma imersão para os facilitadores dele agora em novembro, que isso que é o que eu gosto muito de fazer. E que mais? E uma agência de turismo que trabalha só com VIPs aí no Brasil, o dono é um amigo meu, ele falou, cara, você consegue ajudar a gente a refinar o roteiro desse pessoal, tal? Então existe uma certa consultoria para turismo também. Então são várias coisas. O meu dia eu não tenho nenhum dia igual ao outro, né? Isso tem vantagens e desvantagens. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei de manhã cedinho, 5h30 da manhã, levei meus filhos na escola, fui pedalar 40 quilômetros, que é a qualidade de vida que me permite fazer isso, por uma beira-mar lindíssima. Estou aqui conversando com você, desligo esse Skype call, vou pegar minha filha na escola, volto, tenho um Skype call com a GV de Curitiba. Então, assim, meu dia nunca é igual ao outro. E tomei café da manhã com o cara que trouxe a Singularity University para Cape Town para tentar desenhar uma imersão em tecnologia aqui. Então, é uma vida de empreendedor, né? Vem um pouco de grana de cada lado, entendeu? A desvantagem... Quanto tempo você demorou para chegar nesse patamar aí, ou até para ter uma primeira remuneração? Legal. Nossa, eu demorei para começar essa conversa uns 2 anos.
Eu demorei, assim, para você começar a estabelecer as redes, começar a conversar no mesmo nível, assim. Na África do Sul, o pessoal adora brasileiro, né? Eles acham que o Brasil é o futuro da África do Sul. Mas existe, assim, você entender um pouco do contexto social, cara, do que você está falando. A África do Sul é um país extremamente complexo, cheio de sombras, né? Por enquanto está tocando muito na luz, mas a gente não tocou nas sombras ainda na África do Sul. Então eu demorei 2 anos para construir rede, ter ideias, começar a pensar, poxa, o que dá para fazer com o Brasil, por exemplo, né? Com as pessoas, com os contatos que eu tenho no Brasil, explorando a África do Sul. Então demorou um tempo assim, para engatar. Eu diria que agora é que a coisa começou a entrar numa zona relativamente confortável. Eu ainda não estou super confortável dormindo em paz todos os dias, entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Mas a vida de um empreendedor, vamos combinar que é um pouquinho mais complicada mesmo. Não é aquela vida de salário, mas é uma vida que é uma vida fora, né, da zona de conforto ali, a gente pode dizer para muitos. Mas que é a busca, né, por uma coisa muito maior e melhor. E nesse tempo, como você fazia para se manter? A sua mulher agora, em paralelo, ela já chegou com um emprego? Foi mais fácil para ela arrumar dentro do meio dela, porque ela saiu do Brasil para atuar como bióloga? Então, eu acho que assim, é por conta dela ter uma profissão que era, né? Eu acho que ainda é, mas eu acho que a gente deu sorte de ter um pouco de sorte, ou destino, ou intuição, ou chame como quiser, da gente ter chegado num país na hora certa, ter saído no momento certo, talvez. Mas ela, enquanto bióloga marinha aqui, assim, como é uma ciência que é extremamente respeitada no país, ela caiu numa categoria de visto de trabalho chamada Critical Skills, que é assim, quais são as profissões críticas que o país precisava, e biólogo marinho estava lá. Então ela conseguiu um visto de trabalho, ela conseguiu de cara um visto de trabalho de 5 anos, e enfim, trabalhou no aquário de Cape Town, trabalhou embarcada, guiando turistas aqui, identificando espécies marinhas que os turistas estavam vendo. Hoje ela trabalha num projeto incrível de um app, de um aplicativo para celular que a Universidade de Cape Town está construindo, que envolve pescadores de comunidades minúsculas aqui da costa da África do Sul, enfim. Então, acho que... E ela faz muita tradução, português-inglês, inglês-português. Então, assim, nós dois empreendemos, né? Enfim, em diversas coisas ao mesmo tempo. Nós dois não temos dias um igual ao outro. Então a gente criou uma certa... Não existe pra gente aquela coisa de, legal, final do mês o salário cai na conta e tá tudo em paz e beleza, entendeu? A gente empreende bastante por aqui, né? E esse visto de trabalho, ela conseguiu através de um trabalho ou não? Foi só chegar aí e se aplicar a isso pela situação crítica da falta de biólogos marinhos na África? Então, existem 2 formas. O visto de trabalho aqui você tem 2 formas. Se você tiver, como eu te falei, 2014 e depois, tudo mudou, tá? Então, a gente chegou antes. A situação mudou radicalmente. Mas se você estiver ainda dentro das condições críticas que o governo te propõe, se você entrar no site, eu não sei agora o site de cor, mas se você entrar no site de imigração África do Sul, você vai encontrar as regras lá. Se você estiver nessas categorias, você pode se aplicar a um visto desses, você pode chegar no consulado sul-africano no Brasil e falar, olha, eu me encaixo nessa categoria tal. Como é que eu me aplico para um visto de trabalho na África do Sul, porque eu estou dentro das categorias críticas. Essa é a forma, ou seja, começar pelo visto, e a forma do avesso é você conseguir um trabalho primeiro e aplicar para o visto depois, né? Conseguir alguém que fale, legal, é de você que eu preciso, eu vou endossar o teu visto, né? Então aí é a forma do avesso. Entendi. Nossa, é bem parecido em relação a outros países. Ou você consegue um endosso, um patrocínio, ou você vai por vias legais, né, para falar, tá faltando aí, vocês me querem, né? Mais ou menos por aí. Tem muita gente que chega com assim, nossa, eu conheço alguns brasileiros trabalhando ilegalmente. O cara vem, enfim, com visto de turista, começa a trabalhar, só que o país inclusive endureceu nessa, é importante dar esse recado para as pessoas, que você não consegue mudar o tipo do visto que você veio depois que você chegou. Por exemplo, se você chegou com um visto de turista, conseguiu um trabalho. Mesmo que você tenha conseguido um trabalho e a empresa chegue para você e falar, eu vou te endossar o processo de visto de trabalho, você vai ter que voltar para o Brasil,
e iniciar o processo de visto de trabalho do Brasil. Nossa. Isso foi uma das principais mudanças que o país fez para endurecer com a imigração aqui. E isso, né? foi uma das principais mudanças pós 2014. Exatamente. Você tem mais algumas mudanças que eu estou vendo você falando, nossa, depois de 2014 mudou bastante. Tem mais algumas importantes que você queira ressaltar? Eu não vou te falar de valores exatos, mas assim, o patamar para você empreender, por exemplo. Antes você chegava com determinado valor em dinheiro, eu falava, olha, eu quero, por exemplo, não quero falar valores para as pessoas ficarem com isso na cabeça, eu acho que é importante elas irem direto para o site do governo que os valores estão lá. Mas vou te dar um exemplo. Se você chegasse aqui e falasse, antes de 2014, bom, eu quero empreender, quero abrir uma empresa de turismo. Né? Então, o valor era X, para você trazer essa grana e abrir a tua empresa e o governo te dá um visto de empreendedor. Hoje, esse valor é 10 vezes X. Caramba! Então, eu acho, Thaís, que isso aconteceu por algumas razões. O fluxo de imigração explodiu em 2014. Eu acho que isso tem a ver com algumas coisas que aconteceram em 2014 ao mesmo tempo, que colocaram principalmente Cape Town no radar do mundo. E o brasileiro acho que demorou para chegar, eu nem sei se ele enxerga hoje Cape Town, mas o mundo já enxerga. Em 2014, a cidade de Cape Town foi eleita a capital mundial do design. O New York Times apontou Cape Town como destino número 1 no mundo. E a gente que vive aqui, desde antes de 2014, a gente viu essa mudança acontecer. É visível, tá? Hoje, sério? é visível. Nossa, visível em termos de pessoas chegando, visível em termos de empreendimentos na cidade surgindo, enfim. Então, teve uma chave aí que mudou e o governo, acho que foi lá e tentou colocar uma trava, de alguma forma, para dar uma filtrada nas pessoas que estavam chegando, né? Na forma que eu vejo. Por que eu falo a cidade? Porque Cape Town com relação à África do Sul é uma coisa muito diferente. Cape Town com relação à África, continente, é uma coisa muito diferente, né? A África são 53 países, por exemplo. E eu era um absoluto ignorante em relação à África, ainda me considero um ignorante, apesar de ter já viajado, entendido uma série de coisas que eu nunca tinha entendido. Mas eu acho que a gente tende a falar, não, na África. Bom, meu caro, a África são 53 países completamente diferentes uns dos outros, com coisas que a gente não tem ideia. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre a Etiópia. Né? E ele falou, não, a Etiópia é aquele país com aquele bando de gente morrendo de fome, não sei o quê. Eu falei, bom, a Etiópia tem linhas aéreas da Etiópia são a principal linha aérea do continente africano. Eles têm uma frota de aviões moderníssimos que dá de 1.000 a 0 em qualquer frota brasileira, por exemplo, e estou falando de Air Ethiopia. Né? Eles têm vários Boeings de primeira linha, enfim, é um país que está crescendo dentro da sua cultura, então eu acho que tem uma série de clichês em relação à África que são coisas que a gente precisa aprender. São muitos paradigmas aí que a gente tem que vencer, né? E você estava falando um pouco da estrutura, da escola da sua filha. Você pode falar um pouco sobre isso, assim, em relação a impostos também? Você entende que a África os impostos são altos, mas você paga feliz, você paga triste. E aqui no Brasil a gente paga, mas não tem o retorno em relação à escola, em hospital, em transporte. Como funciona isso aí na África do Sul, né? Então, eu acho... Cape Town. Olha que legal, né? A gente não está falando de Estados Unidos, a gente não está falando de Europa, né? A gente está falando de África do Sul. Impostos. Então, exemplo, meu IPVA, eu tenho um carro que é relativamente novo, ele tem menos de 5 anos, eu comprei zero quando eu comprei aqui, e esse carro eu pago de IPVA por ano 450 rands, que dá aproximadamente R$100. Tá? Isso é meu IPVA. Os impostos... Vou nem te falar meu. Os impostos aqui, 14% você paga em tudo, já está embutido. Então, tudo que você comprar já tem 14% de imposto embutido. Tá? E aí, o retorno, né? O que eu sinto em termos de retorno? Assim, de novo, existe um contraste enorme. Então, a África do Sul é primeiro mundo e quinto mundo tudo junto. Mas, em termos de infraestrutura, em termos de Cape Town, a infraestrutura que é de primeiríssimo mundo, assim, quem vem, o primeiro choque que a pessoa tem quando pousa em Cape Town é esse, fala, nossa, isso aqui é África.
Não, isso aqui é Cape Town. A África é uma outra história. Eu acho que tem uma coisa também do cidadão ser muito consciente disso, principalmente parte da população aqui é bastante consciente do imposto, bastante consciente de que está pagando por alguma coisa e o governo tem que te dar em troca. Parques nacionais, por exemplo, aqui, exemplo, trilhas num parque nacional são sinalizadas, limpas e são gratuitos. Os parques nacionais você entra, vai caminhar de graça, não paga nada. Um outro exemplo bacana, a gente vai inaugurar nesse ano aqui em Cape Town o maior museu de arte contemporânea do Hemisfério Sul, o MoCA, e eles vão ter patamares de entrada. Então, o sul-africano, por exemplo, paga um ticket muito menor do que o europeu, né? Então, tudo isso é resgate, entendeu? Tudo isso é investir no local, né? Mas eu acho que imposto é basicamente isso, 14% em cima de tudo. E saúde, eu tenho um convênio básico, em que os hospitais que são ofertados aqui para a população são bacanas, mas talvez não tenha o suficiente. E, assim, eu acho que a relação com o imposto é bem diferente. Eu não sei se é uma coisa só de Brasil, mas um outro exemplo, eu te dei um exemplo do IPVA, né, que eu falei para você o valor. Tem uma coisa sobre Brasil, especificamente, que é um pouco assustadora para mim. Um amigo meu esses dias me mandou uma foto de um vinho que ele estava tomando no Brasil tal, e estava todo orgulhoso, que tinha pago R$200 na garrafa de vinho, era um vinho sul-africano tal, e é um vinho que custa aqui menos de R$11. E ele pagou R$200 no Brasil. Enfim, né? E a gente fala de impostos. Para falar de impostos é um pouquinho por aí que dá para dar exemplo. Meu Deus, com certeza. E aí tem vinícolas e vinhos incríveis, né? Bastante, muito. E me conta uma coisa, aqui a gente está passando por um cenário muito caótico em relação à violência. Como funciona isso aí em Cape Town, sabendo que na África, que não é Cape Town, mas sabendo que na África como um todo, tem também a violência muito presente na vida das pessoas? Então, legal. Vamos lá. Cape Town é uma cidade que, se você bobear, você vai ser assaltado, você vai ser roubado, mas é diferente, assim, essa coisa de essa banalização da violência que a gente infelizmente tem no Brasil, eu acho que ela não existe aqui, né? Então, assim, não é comum, o cara foi assassinado, beleza, é só mais um, né? Eu acho que isso não é comum. Quando eu falo que pessoas no Brasil, em São Paulo, têm carro blindado, muita gente olha para mim e tem certeza que eu tô louco, assim, que eu tô inventando uma coisa. Eu falo, não, as pessoas têm carro blindado, a prova de bala. Aqui não existe. Como assim carro blindado? Eu falei, bom, lá a gente tem carro blindado. Então, existe sim violência, existe sim droga, existe sim guerras de gangues nas favelas de Cape Town, existe tudo isso. A gente mesmo, eu posso te dar um exemplo do que aconteceu com a gente num episódio e como é que foi o tratamento da polícia, e acho que isso serve para ilustrar um pouco essa história. Sim, por favor. Quando a gente chegou aqui, como a cidade ela é muito limpa, muito bem organizada, ela parece de fato uma cidade europeia, ou me lembra um pouco talvez São Francisco nos Estados Unidos, a gente desligou totalmente o senso de segurança, tá? A gente andava como se estivesse andando, sei lá, em qualquer outro país de primeiro mundo. A gente morava numa casa, num bairro bem bacana aqui, numa casa pequena, mas num bairro incrível. E a gente costumava trabalhar com um computador em cima da mesa, máquina fotográfica em cima da mesa, e a janela da casa dá para a rua, né? Ou seja, todo mundo que passa ali na frente via isso. E normal, a gente seguia a vida. E aí, um determinado sábado, arrombaram a nossa porta, a porta da frente de casa. A gente estava dentro da casa, falaram assim, deita no chão e fica quieto, né? Ninguém estava com arma de fogo na mão. Tá? Eles estavam com faca, pedaços de pau, barras de ferro, etc. Obviamente, você está de olho ali, você está vendo sua filha deitada no chão, chorando, sua mulher deitada no chão, etc. E você tem pouco tempo de analisar o que está acontecendo e fala, vou ficar quieto que eu não sei como é que são as regras aqui, né? No Brasil, os caras atiram em você primeiro. Então, roubaram tudo, né? Levaram minha bicicleta, levaram computador, levaram máquina, levaram tudo que tinha na nossa casa. Questão de minutos depois, tinha um esquadrão da polícia dentro de casa, tinha gente tirando amostra de DNA de objetos que esses caras tocaram,
tinha um tenente da polícia conversando com a gente, um cara fazendo ilustração de retrato falado. Recebemos uma carta da polícia oferecendo apoio psicológico para a gente. Olha, vocês têm um psicólogo à disposição de vocês, vocês sofreram um choque traumático, não sei o que lá. É comum, depois desse choque, você se sentir culpado, não sei o que lá. Tem aqui um telefone no psicólogo, está à disposição de vocês para ouvir, etc. O investigador do caso vinha todo mês na nossa casa prestar contas, falou, olha, a gente está investigando tal coisa. O cara abria retrato de pessoas que eles tinham capturado. Você reconhece alguém? Não reconhece? Como é que é? Então, mês a mês, até que depois de 6 meses ele veio até a gente e falou, olha, um deles foi ferido num tiroteio, a gente está dando o caso como encerrado, porque a gente não consegue mais rastrear a gangue, e fecharam o caso. Ou seja, tem um começo, meio, fim, a história, tem um respeito por você, né, de te oferecer um psicólogo, por exemplo, de te prestarem contas do que está acontecendo, olha, como é que está sendo a investigação, o meu nome como investigador responsável é tal. Então, acho que isso dá um patamar, né, de comparação do que é Brasil, do que é África do Sul. E você vê isso acontecendo em alguns outros locais ou não? Eu acho que isso é bem África do Sul. Eu conheço tão profundamente como a África do Sul, eu conheço pouco outros países. A gente já teve no Moçambique, já teve na Tanzânia, já tivemos na Namíbia, Etiópia. Mas assim, eu não sei te dizer como é que funciona nesses outros países, tá? Aqui a polícia funciona dessa forma. Tem corrupção na polícia? Todo mundo diz que tem, deve ter, né? Problema sempre tem. Agora, eu me senti muito melhor tratado aqui pela polícia daqui do que em casos que a polícia te fala, bom, faz o BO aí, pronto, e acabou, né? E você entregou o BO, e você não sabe muito bem o que acontece com aquele BO. Você vê isso acontecer com outras pessoas aí em Cape Town? É comum? Não. Ou não? Foi mais uma bobeira por ter se sentido assim? Foi o turista que desliga o senso de segurança, ele se dá mal, tá? Então, assim, o cara que sai pela rua pendurado, com uma câmera pendurada de noite, andando pelo centro, vai passar um trombadinho e vai levar embora, tá? Agora, quando a gente comentou com amigos, não é aquela coisa de, nossa, ainda bem que não aconteceu nada com vocês, sabe? Vira um evento, assim, como assim? Como não sei o que tal? Então, não é uma coisa do dia a dia das pessoas, ser roubado, ser, enfim, exposto à violência dessa forma. Não é uma coisa do dia a dia. Então, nossos amigos ficaram em choque. Tinha gente vindo na nossa casa, sabe, a prestar apoio psicológico. Nossa, que é isso? Que absurdo, não sei o quê. Então, na escola da minha filha virou uma coisa que a professora, com acompanhamento da minha filha, ter sido exposta a isso. Então, não é algo do dia a dia, tá? É um ponto que aconteceu. E só para você ter uma ideia, a nossa casa foi a primeira a ser assaltada dessa forma naquele bairro. Caramba! Tá? Na história. Foi literalmente marcar bobeira total. Bobeira nossa. Eu estava conversando com os meus pais esses dias e a gente estava vendo uma comparação que foi feita em relação ao Brasil, não, ao Rio de Janeiro e à Síria. E está matando praticamente a mesma quantidade de pessoas. Um país que está em guerra e o Rio de Janeiro. Então, é muito triste. É muito triste. Mas, assim, o que eu quero saber mais também é essa sua relação com a comida. Veio um monstrinho aqui invadir aqui nessa entrevista. É a sua relação com a comida que eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Você me conta, fala sobre comida com brilho nos olhos, talvez pelo seu mestrado. Então conta um pouco disso que faz parte de você. Eu gosto, eu aprendi a gostar, na verdade, a tomar rumos bem diferentes da minha vida. Então, minha primeira formação, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, né? Então eu sempre gostei na minha vida de entrar em áreas que eu nunca tivesse pisado, nunca tivesse, enfim, parado para pensar, estudar, etc. Então por isso que eu mudei de engenharia para um negócio em educação privada, depois criei um empreendimento em termos de educação alternativa. E aí quando eu decidi fazer o mestrado, eu falei, bom, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz. E aí escolhi, bom, eu quero entender o que é comida dentro dessa coisa chamada desenvolvimento sustentável. E comecei a me apaixonar pela coisa. Acho que cozinhar eu sempre gostei. Na minha vida inteira, desde moleque, eu fazia minhas experiências e minha família, meus pais é que sofriam tendo que comer aquilo que eu fazia. Mas eu comecei a perceber e se você for de fato estudar isso a fundo, como é o caso, que
ter feito mestrado nessa área, os maiores impactos que a gente tem em termos ambientais hoje no planeta estão ligados à dieta do mundo, né? Não estão ligadas a, por exemplo, o número de animais de corte que a gente tem no mundo hoje produz muito mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte do mundo juntos. Isso é um dado, né, científico. Então, o que a gente põe no nosso prato hoje faz muito mais diferença no contexto, no conjunto, em termos de impacto ambiental, do que o carro que você tem, o carro é movido a gasolina, não é, etc. Eu acho que começou por aí e na verdade, isso já estava dentro de mim, né? O que eu encontrei, na verdade, foi um espelho. Então, lendo, estudando, fazendo meu projeto de mestrado em cima disso, eu comecei a perceber que aquilo que estava dentro de mim era uma coisa que eu encontrei o espelho, eu encontrei uma coisa que me apaixonou, que fez meus olhos brilharem, como você fala. Hoje a gente tem uma horta atrás de casa, a gente frequenta muito mercados locais de produtores locais, a gente está chegando agora aqui na época em Cape Town, em que a gente vai para as florestas e colher cogumelos comestíveis. A gente ainda tem uma qualidade de vida aqui que eu jamais sonhei, sinceramente falando. Apesar de já ter vivido em outros países e tal, eu hoje tenho, em termos de quem curte vida outdoor, quem curte essa coisa de mar, montanha, caminhada, Cape Town oferece uma coisa que é única, assim, né? Então, acho que essa minha ligação com comida veio a partir daí. Então, meus interesses hoje têm a ver com isso. Como eu te falei, graças a essa paixão, várias escolas do mundo acabaram abrindo as portas para ouvir histórias, né, relacionadas à comida, relacionadas a essa conexão, etc. Percebi que é um tema que pouca gente estuda, ou pouca gente respeita. Difícil usar essa palavra, mas acho que as pessoas ainda não abriram olhos para isso, na sua maioria. Existe uma minoria que sim. E eu acho que se você for ver hoje, por exemplo, o telefone está em cima de uma pilha de livros. Se você for, eu não sei se você consegue enxergar os títulos. Consigo. Tudo culinária. Ali tem curry, exatamente. Né? Isso e esse último é um livro nosso que a gente está deixando de herança para a nossa filha, que é o livro de receitas que a gente faz aqui em casa. Eu vou tentar abrir. Então, isso aqui é um livro que a gente está criando para ela. Ele é inteirinho escrito à mão. Gente, tal. Sabe aquele coisa de livro de vó, né? Com foto. Sei. Com as fotos do que a gente cozinha aqui em casa. Nossa, o máximo. E que aí minha filha dá notas para os pratos, enfim, isso aqui vai ficar para ela. Gente, eu vou bater também uma foto disso aí. Pode vir, quando você vier, vocês são super convidados para jantar com a gente. Nossa, porque olha, eu acho assim incrível a gente estar debatendo sobre esse assunto, porque é sim um problema. A gente vê assim, até a carne que a gente come, o gado, o quanto foi desmatado, né, da floresta amazônica e quanto de água é utilizado no processo. Então, assim, às vezes a gente realmente banaliza a comida e tem um processo aí muito grande por trás que a gente não vê e que está prejudicando aí o mundo. Então, essa área que você está abordando é uma área muito, muito importante, está fazendo uma diferença no mundo e eu vejo, sim, todo momento que eu falo com o Shima, o brilho nos olhos. Bacana. E em relação, eu quero muito aí que você me fale também sobre Cape Town, essa cidade que você está tão apaixonado. O que a gente deve fazer quando chegar aí, que é assim, tem que ir? Conta um pouco assim das maravilhas da cidade. Engraçado você estar me colocando isso. Assim, em 2013, eu escrevi uma matéria para um blog enorme, super famoso no Brasil, e escrevi para eles, o título da matéria do blog era 10 motivos pelos quais você vai querer passar um tempo da sua vida em Cape Town. Esse era o título. Nossa, me diz qual blog que eu vou até colocar esse link. Você pode, tem vários. Hoje, depois, nossa, post de blog meu não falta. Depois começou a chover um monte de pedido. Mas nos nômades digitais, se você digitar no Google, se você entrar lá e colocar meu nome inteiro, você vai achar algumas matérias que eu fiz para eles. E a primeira que eu fiz para eles tinha esse título: 10 motivos pelos quais você vai querer passar um tempo da sua vida em Cape Town. Olha, essa matéria foi compartilhada. Vou botar o link do blog, então, aqui pra gente, para o pessoal poder ver. Pode pôr.
Pode pôr. E o bacana é que essa matéria ela foi compartilhada no Facebook 16 mil vezes. Tá? Nossa, que legal. E assim, eu brinco com as pessoas, falo, cara, essa onda de brasileiro que a gente está vendo aqui, talvez eu me sinta responsável, né? Porque, Que bom, que enfim. bom. Então, Cape Town, eu acho que assim, o basicão da cidade que assim, é uma coisa, como você falou, 3 coisas que eu acho que você tem que fazer. O waterfront, que é a parte, que era o porto da cidade, metade desse porto foi privatizado e transformado num empreendimento absolutamente único. Assim, lembra muito, como eu te falei, São Francisco, Vancouver, no Canadá, é primeiríssimo mundo. Então, uma série de lojas, restaurantes à beira-mar. Então, o Waterfront é uma delas. Subir a Table Mountain, que é como ir para o Rio de Janeiro e não subir o Corcovado, né? Então, assim, tem que subir na Table Mountain. Só que a Table Mountain em si não é uma subida que você vai tirar foto e desce. Lá em cima é um platô enorme, cheio de caminhadas para fazer, restaurante, um bar para tomar cerveja, enfim, um lugar, um café super gostoso, dá para você passar bastante tempo lá em cima. E a terceira coisa, que é a mais engraçada de todas, eu vejo muito brasileiro tirando foto aqui no Cabo da Boa Esperança dizendo que está na ponta da África, só que eles não estão, né? Então, se você olhar no mapa... Não, e eu acho, não é culpa deles, da educação que eu tive no colégio, a impressão que me ficou na cabeça, que o Cabo da Boa Esperança, aquela coisa que se chamava Cabo das Tormentas, eu associava como sendo a ponta da África. Não é. A ponta da África se chama Cabo Agulhas, que também fica na África do Sul e está a 300 quilômetros daqui. Mas o Cabo da Boa Esperança é uma península, né? Cape Town está em cima dessa península e o Cabo é a parte mais de baixo. Fazer o contorno do Cabo, você gasta um dia com calma, parando para tirar foto e tal, é espetacular. Assim, é uma coisa... dos cenários assim mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. E você faz de carro ou esse um dia de carro? Dá para fazer, existe um ônibus turístico que faz, aliás, a estrutura de turismo aqui é de primeira, super preparada para receber estrangeiro, de um nível super internacional. Existe um ônibus que faz, então se você tiver com pouco dinheiro, pouca grana, você pega esse ônibus, chama-se Cape Point Explorer. É um ônibus vermelho que ele faz exatamente esse contorno, mas, na minha forma de ver, a melhor forma de fazer é de carro. Só que lembrar o brasileiro que aqui se dirige na mão errada, né? A gente o volante está do lado... É igual na Austrália, enfim, o volante está do lado direito do carro. Então, tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E você que já morou em outros países também, você citou os Estados Unidos, você... dentro com certeza, da estrutura que você criou, você prefere a África do Sul? Ou foi muito mais por uma situação do país, dos Estados Unidos, ter uma burocracia muito grande para ficar por lá? Eu não conheço a sua história nos Estados Unidos, então se você puder comentar um pouco sobre ela. Não, os Estados Unidos eu estava visitando, na verdade, a minha esposa estava terminando a segunda graduação dela, como bióloga marinha, foi a segunda graduação, e eu estava lá no tempo que ela estava terminando, no último ano dela, terminando a graduação dela. Então eu estava lá basicamente como turista. Eu morei na França trabalhando, numa multinacional francesa. Agora, o que eu acho que é a maior vantagem que eu sinto entre Brasil e África do Sul, que aqui de cara as pessoas te acham como igual. Tá? Então, é um sentimento que eu não tive enquanto na Europa, enquanto nos Estados Unidos. Né? Acho que algumas vezes você sente aquela impressão de que estão te olhando como esse cara veio do terceiro mundo e eu estou no primeiro, entendeu? Um certo... preconceito mesmo, né? Um certo, Brasil, cara, o que é Brasil? É aquele país lá que as pessoas se matam a tiro, não sei o quê. E aqui é muito de igual para igual, em tudo. Tá? Então, assim, se eu tivesse sentado com o CEO de uma companhia aqui, o cara vai me receber de igual para igual. E muito pelo contrário, né? Nossa, Brasil, cara, um dia a gente vai ser como o Brasil, que país incrível, todo mundo é feliz, todo mundo dança nas ruas, samba, e é futebol, não sei o quê, assim, aquela imagem, né? Queria tanto que fosse só isso. Não, eu acho que tanto o clichê, quando você fala assim, gente, vamos para a África do Sul. Ah, legal, leão, girafa, não sei o quê. É o mesmo clichê. É o mesmo, então assim, a visão que o sul-africano tem no Brasil também é uma microscópica perspectiva, né? Mas então acho que essa ginga o sul-africano também tem.
o jeito de conversar, assim, negócios são super sérios aqui, eu acho que até mais sérios da forma como a gente trata muitas vezes no Brasil. Educação, então, nem se fala. Nossa, as universidades sul-africanas, você pega uma universidade bonita no Brasil, pode botar no chinelo. Os campos de universidades aqui lembram o campus de Cambridge, Stanford, nos Estados Unidos, assim, são lindíssimas universidades. Então, eu acho que a maior vantagem que eu sinto aqui é isso, é você poder dialogar de igual para igual, sabe? Assim, você senta lá, você é respeitado enquanto brasileiro, existe uma certa admiração mútua, um certo colocação no Respeito, mesmo né? patamar. Diferente do preconceito que outros países têm com o Brasil e a gente acaba se tornando inferior, ou estrangeiro inferior, né? Não, sem dúvida. Com Sem certeza. dúvida. E quero saber, assim, para quem vai começar agora, para quem está pensando em morar fora e principalmente que está pensando em ir para a África do Sul, qual é a dica que você pode passar para essa pessoa? Eu, assim, fazer o movimento que eu fiz de vir de uma vez é para poucos, sinceramente. Assim, você precisa ter uma coragem de se jogar onde você não sabe, né? Então eu diria assim, eu acho que é um país que vale a pena colocar no mapa. Eu acho que é um país que vale a pena você investir tempo, não só como turista, sabe? Assim, por incrível que pareça, assim, eu outro dia encontrei uma coincidência incrível num lugar que é pouquíssimo conhecido aqui em Cape Town. E acho que essa história ilustra a tua pergunta e vou te dar como exemplo. Um casal brasileiros, eu estava sentado no café, comecei a ouvir português, aí chamei a pessoa e falei, nossa, eu nunca vi brasileiros aqui. Aí o cara abriu um sorriso enorme e falou, oh, que incrível, brasileiro e tal. E percebi que eles estavam aqui para passar 6 meses aqui. Né? Eles vieram para fazer curso de inglês, enfim. E assim, eles estavam literalmente tentando sentir o dia a dia. Porque quando você vem por pouco tempo, por uma semana, não deu tempo. Você viu a parte turística, você viu as coisas maravilhosas, mas você não viu a burocracia por trás. Então, assim, esse pessoal veio para viver um pouco desse dia a dia. Antes deles tomarem a decisão de, olha, vamos vender tudo e mudar, então eu acho que é importante você ter um investimento, mesmo que seja de um mês, que são as suas férias que você pode acordar, mas vem fora de temporada. Cape Town na temporada está infernal, eu desaconselho para qualquer pessoa vir, por exemplo, entre Natal e Ano Novo. Eu acho que isso é passar estresse. Então tenta vir em meia temporada, talvez, que é abril, maio, outubro, novembro. Vem por um tempo, né, e tenta. Você vai passar uma semana deslumbrado ou mais, visitando só as coisas bonitas, mas tenta, sabe, conversa com outros brasileiros que estão vivendo aqui, percebe como é que é o dia a dia, como é que a coisa funciona. Eu acho que isso é um pouco tomar pé da situação. Não quer dizer que você vai conseguir ter um emprego de cara, ter uma empresa que te contrata, etc., para você dar o salto depois. Mas eu acho que é um salto intermediário. Não, muito legal. Estima, nosso papo tá muito bom. Então, assim, pra gente finalizar, eu queria saber se você teria feito algo diferente. Não, absolutamente nada. Todos os espinhos e flores que eu colhi, assim, não me arrependo nem 1 milímetro de ter largado um emprego com um belíssimo salário, não me arrependo, porque fui exposto a centenas e milhares de outras coisas que literalmente mudaram a minha forma de ver o mundo, inclusive. Então, assim, não faria nada diferente. Assim, todos os dias que eu acordo hoje em Cape Town, eu literalmente respiro fundo e agradeço, assim, sabe? Aquele sentimento de, cara, com todos os perrengues, com todos os... Às vezes eu não durmo, falo, nossa, aquele projeto que eu contava tanto que acontecia esse ano foi cancelado, não vai rolar, isso significa tanto a menos na conta. E de fato, assim, isso de vez em quando eu perco o sono, entendeu? É normal em qualquer empreendedor, né? Muito projeto que você começa a dar errado, alguma coisa dá certo. E é importante, acho que as pessoas terem essa visão de que a vida não é você ficar fazendo selfie no mundo inteiro e achar, não, vai no quintal, pega no pé da árvore de grana, colhe um pouco. Eu, pelo menos, não sou parte dessa fatia da população que tem árvore de dinheiro, mas... Então, eu acho que eu não me arrependo de nada. Fazendo o balanço de a qualidade de vida que a gente está exposto hoje, a educação que minha filha tem, as oportunidades que a gente tem aqui,
fazendo esse balanço, e as noites de sono que eu não tenho, porque vai faltar o salário, etc., o balanço ele é extremamente positivo, então não teria feito absolutamente nada diferente. Uhum. Que bom, Shimon, eu te agradeço muito por essa entrevista. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a ver aí a África do Sul como ela é, né? Ver Cape Town principalmente como é, as dificuldades para quem está morando fora, a vida de um brasileiro que tá morando fora, né? Então eu te agradeço muito por esse momento. Obrigado, eu que te agradeço, querida. Obrigado pela oportunidade. Legal, e obrigado por você estar fazendo as perguntas que as pessoas às vezes não querem ouvir, né? Assim, você sair da zona do glamour, eu acho isso importantíssimo. Então, Shimon, muito Legal. obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, querida.